é o esquema geral. É o esquema geral, que eu depois vou introduzir no livro para explanar isto, evidentemente é só o esquema. Mas é um esquema explicativo de como é que funciona a magia. Isso sem entrarmos naquele palavreado dos etnólogos, não é? Conhecemos, toda a gente leu o Ramo Dourado, ou o Missiliade, portanto toda a gente conhece essas coisas mais ou menos. De alguma maneira já lá chegou. Mas a minha perspectiva e a perspectiva do hermetismo é um pouco diferente dessa. É um pouco diferente, embora evidentemente há pontos de contacto, há paralelismos. Mas, em suma, nós somos habitantes de um planeta e esse planeta não está sozinho no espaço. Esse planeta está rodeado de muitos outros planetas e de muitos outros astros e de muitas outras entidades que ocupam o que nós, desde os gregos pelo menos, chamamos de cosmos. Ora, essas outras entidades exercem, como não podia deixar de ser, uma influência sobre a Terra. Tal como a Terra exerce uma influência sobre as outras entidades e outros planetas e outros astros. Porque isto é recíproco. Aliás, eu costumo, e vou mostrar-vos isso de forma simples, eu tenho um argumento, daqueles argumentos que se chamam de caixão à cova, contra os detratores da astrologia. Da astrologia séria, não estou a falar dos horóscopos do Cristo. Mas tenho um argumento daqueles mesmo definitivos, que é o seguinte. Vamos lá. Aliás, eu já fiz a pergunta a uma pessoa, por acaso não foi ao vivo, funcionou, teria sido ao vivo na televisão, porque foi antes do programa tipo ar. Teria sido muito mais eficaz. Que é assim, tratava-se de um astrónomo, portanto, e o astrónomo, evidentemente, astrologia não, muito obrigado. Bem, mas então eu perguntei, então, mas o senhor já ouviu falar certamente, não é astrónomo, deve ter ouvido falar da teoria da gravitação universal de Newton. Com certeza. Lembra-se do enunciado? Com certeza. Então vamos lá recordar, para não haver dúvidas. O que é que diz a teoria da gravitação universal de Newton? Mais ou menos diz o seguinte: todos os corpos existentes no universo, no cosmos, exercem uma influência recíproca uns sobre os outros que é proporcional à sua massa e à velocidade que se move. É isto, em suma, a teoria da gravitação universal de Newton. Concorda? Minha pergunta. Com certeza. Embora, evidentemente, haja outras hipóteses hoje em dia e tal. Mas concorda. Então é isto a astrologia. Newton era astrólogo, era alquimista. Sabem que a teoria astronómica de Newton e esta teoria da gravitação universal, que é tão empolada pela astronomia, é uma nota de rodapé num tratado de astrologia. Ele tentou tornar aquilo que é a noção geral do princípio da analogia do hermetismo num axioma que pudesse ser usado para outro livro. E então isso tornou-se a teoria da gravitação universal. Só para ter uma ideia, a obra completa de Newton são 27 volumes. Foram publicados em Inglaterra há uns anos atrás. E desses 27 volumes, só 2 não são hermetismo. 25 são astrologia e alquimia. Está para perceber? Portanto, sendo assim, e voltando a este quadro, temos que o nosso universo mais próximo influi sobre nós, tal como nós influímos sobre o nosso universo mais próximo. Nós, pessoalmente, exercemos influência sobre a Lua, evidentemente, sobre o Sol, evidentemente. Só que, de acordo com a teoria da gravitação universal de Newton, a nossa velocidade, o nosso peso é de tal maneira ínfima, a influência é ínfima também. Estão a perceber? É isto o princípio da astrologia. Porque isto é exatamente a expressão de uma lei do hermetismo, uma das várias leis do hermetismo, não são muitas, são 5, não vamos agora explorar isso, mas que diz o seguinte: o que está em baixo é como o que está em cima. Muita gente diz que o que está em baixo é como o que está em cima, e inversamente, não diz nada disso. A teoria da lei da analogia não diz nada disso. O que está em baixo é como o que está em cima. Não há inversamente aqui. Embora, evidentemente, porque isto está incluído noutra lei do hermetismo. A primeira lei é essa, a lei da analogia. Portanto, o que está em baixo é sempre dependente do que está em cima. O menos depende sempre do mais. Ponto. Bem, e portanto, nós temos aqui as influências planetárias num nível superior. Essas influências planetárias exercem-se sobre nós. E a nossa vis imaginativa, a nossa força imaginativa, é aquilo que nós chamamos a imaginação criativa,
psicologia, a imaginação criativa é que nos permite, efetivamente, depois reproduzirmos no mundo, no material, no cotidiano, reproduzirmos e introduzirmos essas energias de que somos espelhos ou não. E isso, depois, exprime-se de diferentes maneiras, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Há uns que são mais estéticos, outros são mais filósofos, outros são mais... E, portanto, isso exprime-se de várias maneiras. Por exemplo, exprime-se através do sentido e da beleza, exprime-se através das figuras e das letras, exprime-se através do sentido das palavras também, neste caso das figuras e das letras das palavras, e isto tem várias arrumações possíveis. Mas todas elas, evidentemente, fruto da mesma origem. Voltamos ao caldeirão. O caldeirão é uma boa imagem, não é? Vocês já viram? Aquele objeto que vocês viram ali representado foi encontrado em Tavira, num sítio onde se supõe que tem existido um santuário, ou pelo menos um santão, tivesse vivido um santão muçulmano, porque havia outros vestígios interessantes, embora este objeto, que é considerado um objeto misterioso, os arqueólogos que o encontraram não conseguiram decifrá-lo imediatamente, e é caso único no Mediterrâneo. Não há nenhum outro objeto inteligente. Como sabem, os muçulmanos são, de regra geral, há exceções, mas estritamente são iconoclastas, e portanto não representam imagens humanas ou animais. Ou humanos, pelo menos, não representam. E ali temos imagens humanas e animais. Bem, face a isto, digamos, esse espelho que nós somos, esse espelho do universo que nós somos, acaba por ter, também ele, por projetar-se no espelho que os elementos naturais são. É? Normalmente nós falamos de 4 elementos, os chineses ainda continuam a dizer que existem 5, nós também, até o Lavoisier, tínhamos 5. O Lavoisier pesou o 5º, não conseguiu pesá-lo, não viu, não existia, deitou fora. Só que o 5º elemento é a origem, de acordo com a filosofia, é a origem dos outros 4. Portanto, ele deitou fora o 5º elemento, que é a origem dos outros 4, os outros 4 ficaram sem pai nem mãe. Não é? O que é extravagante. Mas é aquilo que nós hoje aceitamos. E, efetivamente, o 5º elemento chamava-se tradicionalmente o éter. O éter é uma palavra de origem grega que significa exatamente um elemento mais sutil que os outros 4. Mais sutil que o ar, mais sutil que o fogo, que inclui todos esses, mais a terra e ar. E portanto, os efeitos disso na matéria podem ser psicológicos e podem ser físicos. Literalmente físicos. E portanto, podemos ter, através da oração, se quisermos, ou através da manipulação de energias e vocês estão fartos de ver, e têm sobretudo gente mais nova lá em casa, então têm isso perfeitamente presente. Há um fulano que é mestre nestas coisas, agora que pode. Portanto, a imagem é essa mesmo, não é? É possível ter influência sobre o mundo à volta e alterar o mundo à volta. Desde que se utilizem as regras exatas. Mesmo que essa alteração seja uma alteração apenas imaginativa. A palavra não é esta, a palavra mais correta será imaginal. Seja apenas uma alteração imaginal. Ou seja uma alteração desejada, mas não efetivamente acontecida. Isto é complicado de explicar, mas talvez o do Harry Potter seja uma cena para qualquer dia voltarmos ao assunto. Porque o Harry Potter tem todos os continentes. A autora do Harry Potter pôs lá tudo, tal e qual, está festinho, está tudo assim. Claro que é ficção e tal, mas está tudo do mesmo lado. Bem, e portanto, faça isso. Tudo o resto que se passa, aos vários níveis, é fruto dessa nossa atitude como espelho e da nossa atitude como se fôssemos um grande ser do cósmico, não é? A este nível, este é um grande cosmos também, para todos os seres que estão abaixo de nós, é porque nós somos um grande cosmos, e portanto, todos os microcosmos, evidentemente, acabam por sofrer as influências deste macro que nós somos. Tal como nós, como micro, relativamente ao cosmos, também somos influenciados. E portanto, ao fim e ao cabo, em suma, a magia é isto. A magia é esta capacidade de nós lidarmos com certas energias básicas constitutivas do universo, do cosmos, que não são, evidentemente, a eletricidade, não são nada daquelas coisas que nós temos lá em casa e que nos chega
normalmente por via de uma instalação qualquer que nos fazem lá em casa, mas que nos chega diretamente, sem intermediários, e que, evidentemente, é grátis, ao contrário da luz, não é da água e de todas as instalações que nós pagamos constantemente. Isto é, evidentemente, uma noção revolucionária ao mesmo tempo, porque isto põe em causa, evidentemente, muito do negócio que existe à volta destas energias. Porque se é um dom, é grátis.